Olá, estamos de volta. Eu sou Felipe Calçada e está começando mais um episódio do Isotalks. Hoje eu vou conversar com a engenheira Karen Peroni, que vai falar para a gente sobre construções sustentáveis. Vem com a gente! Karen, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Felipe. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para a gente. Conta um pouquinho da sua história, o que você faz. Bom, eu sou engenheira civil. Eu comecei nessa trajetória, né, de construção com o curso técnico em edificações, e eu vi desde quando eu fazia esse curso técnico em edificações que a construção civil é um ambiente em que a gente constrói e lida muito com sonhos, projetos pessoais de vida. Então, às vezes é a construção de uma casa, pode ser a construção de um galpão, de uma empresa, tudo parte, né, de um projeto pessoal. E eu me encantei por esse universo. E aí eu entrei na engenharia civil, comecei a me especializar mais nessa parte de engenharia de estruturas, né? E recentemente eu venho trabalhando com a parte de construções sustentáveis, porque a construção civil hoje é a maior geradora de resíduos no Brasil e no mundo. Então a gente precisa sempre atualizar, mudar essas técnicas de construção para que a gente possa garantir o futuro das próximas gerações sem que a gente acabe com o nosso planeta. E você também dá aula, certo? Sim, eu também dou aula de engenharia civil na FAEX. Conta um pouquinho para mim como que é essa experiência de acompanhar a transformação dos profissionais também no mercado. Atualmente, na engenharia civil, a gente vê que o pessoal que trabalha mesmo na construção, os operários, os profissionais, eles estão muito focados naquelas técnicas que são as técnicas convencionais. Então, a estrutura de concreto armado, às vezes uma alvenaria estrutural, mas nas faculdades a gente já tem algumas disciplinas de técnicas mais inovadoras e cada vez mais nós temos aí no mercado várias especializações voltadas para essa questão de gestão de resíduos, de sustentabilidade, de novas técnicas de construção, Lean Construction. Então, a gente vê que o mercado, ele tem essa demanda, né, que é inerente do processo que a gente está vivendo, de inovação e tecnologia. Então, os profissionais que se antenarem nesse novo cenário de mercado, eles vão ter muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, porque o convencional funciona, até funciona, mas não funciona com a velocidade que a gente precisa hoje, porque a gente tem um déficit habitacional muito grande e esse déficit só vem crescendo, junto com novas gerações que estão muito mais antenadas com tecnologia. Então, hoje, quando a gente fala de uma obra, as pessoas associam sempre com aquele método tradicional. E as pessoas que estão nascendo agora, as gerações que estão se desenvolvendo, não querem trabalhar com esse convencional, elas querem trabalhar com algo novo, com algo inovador. Então, é inerente desse processo essa mudança mesmo de mentalidade. E como que você vê essa mudança de mentalidade, né, da forma de pensar desses futuros profissionais? Hoje em dia o pessoal está tentando buscar mais questão de sustentabilidade, obra limpa, redução de resíduos. Isso é um diferencial na construção, né? Os proprietários das obras mesmo sempre ficam perguntando: quando a gente passa numa obra, vê aquele tanto de caçamba, aquele tanto de entulho, aquilo tudo é desperdício. Todo entulho que a gente vê na caçamba, que quando você passa, você olha, você pensa assim, resíduo. Mas o proprietário da obra, ele pagou aquilo. Então, é algo que eu estou comprando para eu descartar. Então, essa mudança de mentalidade, quando os profissionais, eles também conseguem enxergar isso, a gente vê que tem mais facilidade de aderência para esse novo mercado, para essa nova técnica construtiva, que é um monopainel, porque a gente tem uma geração de valor na obra, como a redução de resíduos, redução no tempo de obra. Então, é uma obra mais rápida, limpa, eficiente, segura, né? E que a gente consegue garantir todos os requisitos de conforto térmico também para quem vai usar aquela obra, né? Para o consumidor final. E você acha que esses novos profissionais que estão chegando no mercado de trabalho já estão se capacitando e já estão antenados a essas novas tecnologias de construção? Nem todos. A gente tem uma preocupação muito grande com essa questão de profissionalização e capacitação. Então, hoje, por exemplo, o Grupo Isorecorte, ele dá constantemente cursos de especialização em técnicas de construção sustentáveis. Então, a gente sempre busca, né, que os profissionais do mercado, eles saibam dessas oportunidades, porque é uma grande oportunidade se especializar em algo que veio para ficar, como toda tecnologia. E com relação ao monopainel, conta pra gente e explica para quem está assistindo o que que é o monopainel.
O monopainel é um sistema construtivo, inovador, porque ele muda um pouquinho do processo de execução da obra, mas para um processo que é mais fácil. Então, a gente tem placas, essas placas têm um núcleo de EPS, e aí as faces dela, elas vêm com telas eletrossoldadas. Essas telas, elas são galvanizadas, então não é aquela tela que na obra vai acabar oxidando e dando aquele aspecto, sabe, de corrosão. Então, isso garante uma durabilidade maior durante esse processo de execução da obra. Só que, ao mesmo tempo, isso nem seria tão necessário, porque a obra ela é muito mais rápida. Então, nesse sistema, a gente substitui o convencional, que seria a estrutura de concreto armado, ou a alvenaria estrutural, o blocos de vedação, né, se a gente estivesse trabalhando com outro sistema estrutural. E aí, a gente transforma tudo isso com o nosso painel. Então, o monopainel, ele serve tanto como estrutura e vedação simultaneamente. E aí ele faz com que a gente ganhe muito mais agilidade, porque a placa padrão, ela substitui 66 tijolos. Então, você imagina o Caramba. tempo para você assentar 66 tijolos. É esticar a linha, é montar tijolo por tijolo, fazer junta por junta de O assentamento, peso desse material muito também, né? O mais desgaste que o pesado. profissional tem, né? Com certeza. Imagina descarregar um caminhão de blocos. Agora, Sim, imagina descarregar um caminhão de placas, sim. que tem cerca de 19 quilos. E aí você consegue trazer isso com muito mais facilidade. É É muito uma revolução fácil, gigantesca, né? muito. É um sistema totalmente revolucionário por causa da facilidade de execução da obra. E agora as pessoas têm um pouco de medo quando se fala em casa de isopor, né? As pessoas já acham que é uma coisa que não vai ser tão durável. Como que você lida com esse tipo de preconceito e como que você vê hoje que a visão do cliente sobre a construção com EPS? A visão do cliente, ela já tem mudado. As pessoas, elas têm um pouco de receio, sim, porque geralmente associam o isopor com o EPS, né, que o isopor, na verdade, é Sim, uma marca registrada. Mas elas associam geralmente aquilo com material frágil, como a placa de papelaria que usou para fazer uma maquete escolar, sim. ou então com o EPS de uma caixa térmica, mas não associa aquilo com obras de grande porte. Só que assim, só pegando o gancho dessa pergunta, você sabia, Felipe, que o EPS, ele tem várias classes de densidade, e que nas classes de densidade mais avançadas, né, que seria até o tipo 8F, a gente consegue trabalhar em obras de grande porte para fazer até Sim. pista de pouso de aeroporto. Imagina um avião, gente, o carregamento disso, para fazer aterro ali para passar ferrovia em cima. Temos casos no Brasil de ferrovias, de rodovias que estão construídas em cima de aterro de EPS. Gente, em cima de um aterro de isopor. Vê se o material tem toda essa fragilidade que o mercado acaba verificando, né? Porque às vezes é mais uma resistência por falta de conhecimento. Pois é, falta de conhecimento, né? Qual que você acha que são os mitos que ainda existem com relação ao uso do EPS? O primeiro, eu acho que é a questão da fragilidade, porque as pessoas ainda têm muito medo, porque acham que às vezes, voltando uma casa de EPS, a minha casa vai ser de EPS, vai ser daquele material que não tem tanta resistência. O EPS, no monopainel, ele é só um núcleo. Ele é um núcleo termoisolante que vai dar um conforto térmico e acústico superior a uma alvenaria convencional. O conforto térmico é inegável, porque todo mundo já conhece as propriedades do isolamento térmico do EPS, que a gente compra caixa térmica, Hum, porta-lata, porta-litrão, isso vem tudo, até porta-marmitex, né? sim, Então, isso aí todo mundo já conhece. Então, você mora em uma casa que é térmica, tem a redução de consumo, por exemplo, com equipamento de climatização. Aí a gente tem outras barreiras, né? Que às vezes o mercado. Mas e se pegar fogo, por exemplo? O fogo, na verdade, a gente tem classes de EPS que se extinguem, que não tem esse aditivo. Mas na construção civil e refrigeração, a gente tem uma norma brasileira. E essa norma brasileira, ela fala que o EPS tem que ter um aditivo retardante à chama. Sabe o que esse aditivo faz? Ele faz com que aquele EPS é uma situação de fogo. Por exemplo, minha casa pegou fogo, situação de incêndio, que a gente não deseja para ninguém, né, gente? Mas pode acontecer. Se acontecer, onde tiver aquela fonte de calor, por exemplo, o fogo está naquela parede ali. Aquela parede onde tem o fogo específico, ela vai ter ali uma extinção do EPS. O que é isso? Ele vai murchar. a O chama não se EPS propaga, não né? se propaga, ele não entra em combustão igual ao papel. Se eu pegar Uhum. uma folha de papel, colocar, ele vai
entrar em combustão e se eu não apagar, ele vai continuar propagando. No EPS não, a única coisa que acontece é que ele murcha. O EPS é cerca de 98% de ar e 2% de matéria-prima. Então é um produto super sustentável. O que vai acontecer é que ele vai perder aquele volume de ar que fica ali no meio das pérolas. E aí, com isso, a gente vai ter um núcleo que estava ali na minha parede, que não é estrutural, que sumiu, mas aquele núcleo não era estrutural. Então, assim, em termos de prejuízo estrutural, a gente consegue garantir um tempo de resistência ao fogo de 30 minutos, o que é um tempo de resistência, assim, aceito pelo corpo de bombeiros, né, nas situações de incêndio. Então, esse mito é um mito que é ultrapassado. Sim, eu acho que as pessoas pensam naquele isopor que pega fogo e começa a pingar, né? Isso, não é E nada aí não tem nada a ver disso. com isso, é outro tipo Não. de material, né? É outra composição. Exatamente. Outra composição é o aditivo, ele serve justamente para garantir a segurança desse PS que é utilizado nessas aplicações, tanto em construção civil como também em refrigeração, né? Câmaras frigoríficas e tudo mais. E tem gente que pensa que não é sustentável, né? Ah, o produto é super sustentável, Felipe. O EPS, a gente já falou do consumo de matéria-prima, né? Hoje a gente tem que pensar muito nesse viés também de sustentabilidade Sim. para a gente garantir, né, a sobrevivência das gerações futuras, que a gente vê o tanto que os impactos ambientais causados mesmo pelo homem, pela sociedade, pelo desenvolvimento desordenado, vem causando. E aí a gente tem um produto que a gente gasta 2% de matéria-prima. Então, assim, já estou consumindo uma matéria-prima em pequena quantidade pelo volume, né? Sim. Isso já é uma questão de sustentabilidade. Aí vem as outras questões sustentáveis. Por exemplo, no processo de fabricação, a gente gasta vapor d'água, né, para expandir. E esse vapor d'água, ele volta, é resfriado e é reutilizado. Então, o vapor Tá. d'água, ele condensa, vira água de novo, é utilizado, é aquecido e vai passando por esse processo. Então, a gente consegue fazer essa questão de sustentabilidade até nesse ciclo da água, que também é um recurso não renovável, Claro. natural não renovável. Tem também a questão do desempenho térmico, tem a questão da reciclagem. Muita gente confunde o EPS achando que é um material que não é reciclável por ser um plástico. Só que, como os outros plásticos, o EPS também é reciclável e tem 2 sistemas de reciclagem, né? Então, algumas empresas transformadoras de EPS, como o Grupo Isorecorte, por exemplo, pega todas as aparas, as sobras que são geradas no processo e reciclam. Então, não tem descarte de resíduo. Então, é uma indústria que também tem esse viés sustentável. Então, o EPS ele é um produto super sustentável, além de ser um produto inerte, né? Porque o que é essa questão de ele ser inerte? Ele não mofa, não deteriora, não perde as características físicas e químicas com o passar do tempo, e ele não polui nem o solo, nem a água, nem o ar, não emite nenhum gás que seja tóxico nem para a camada de ozônio, nem para a saúde humana. Então, assim, a gente tem um produto que está, assim, num viés super sustentável. E vocês praticam a logística reversa, né? Sim, Que é a justamente logística. cuidar de todo esse ciclo, desde a produção até a reutilização, o descarte. Isso, é o que a gente chama de berço a berço, né? Que é um ciclo de vida do produto. As sobras que são geradas, por exemplo, em canteiro, alinhadas, né, com o nosso comercial, elas podem ser coletadas, voltar para o processo para a gente fazer a reciclagem. Então, o consumidor final, além dele ter uma redução de resíduos na obra, o que já é super sustentável, se sobrou alguma coisa, ele ainda não precisa descartar. Então, assim, beleza. isso é super sustentável. Vai economizar com caçamba, Com né? Vai tudo. diminuir o descarte, o lixo, o resíduo Sim. da obra. Sem contar que o proprietário da obra também fica feliz, né? E não vê o dinheiro que ele gastou ali comprando material sendo Indo jogado pro fora. lixo. Porque além Exato. de ser o custo ali de você ver que aquele material vai para o lixo, o resíduo da construção civil, ele não pode ser descartado de qualquer forma. Então, ele Uhum. precisa pagar pelo descarte daquele resíduo. Então, não é só, eu joguei meu dinheiro fora ali. Eu ainda tenho que pagar para descartarem de forma correta, né? Fora o impacto ambiental que tem isso, né? Super, Além do porque impacto financeiro, tem o impacto ambiental, porque isso aí não desaparece, né? Esse entulho vai para algum sim, lugar. e os resíduos de construção civil, eles têm alguns tipos de resíduo, eles têm alguns níveis de toxicidade, né? Uhum. Por exemplo, tintas, componentes que têm químicos. Então, não é qualquer resíduo de construção que pode ser descartado sem fazer uma espécie de tratamento antes. Então, garantir essa questão de logística reversa também é um ponto super positivo, tanto para o consumidor final quanto para os construtores, né? Que não Com precisam se certeza. preocupar com essa questão ao saber que o próprio fabricante ele tem métodos de tratamento desse
resíduo, né, para gerar de novo valor. Então, não vai ser descartado. E melhor ainda, não vai ser descartado de forma inadequada. Perfeito. Agora, Karen, com relação à durabilidade dessas obras, eu acho que ainda tem pessoas que acreditam que casas feitas com bloco e tijolo duram mais. O que você diria para essas pessoas? Não, essa é uma informação também que é um mito, porque o EPS, por ser um plástico celular rígido, ele não perde propriedades com o passar do tempo. Existem estudos que foram feitos na Alemanha de um aterro que foi feito abaixo de uma rodovia. E aí passaram-se 45 anos, o pessoal tirou amostras desse aterro e levou para o laboratório para ensaiar. O EPS não tinha perdido nenhuma característica física, química e nem biológica. Então, a gente está falando aqui de construção civil, tempo de vida útil das edificações, a gente tem um material que não vai se deteriorar com o passar do tempo. E ele só traz benefícios. Por quê? O núcleo ali, o EPS mesmo, ele não tem função estrutural, né? A função estrutural no sistema monopainel, ela é toda formada ali pela argamassa armada, que é a tela galvanizada, que depois vem uma projeção de argamassa que é estrutural. Só que esse EPS, por ele não perder as características, ele traz, além do isolamento térmico, ele tem uma baixa absorção de água, então ele impermeabiliza também a parede. Então, questão de durabilidade é tanto uma questão assim de segurança, né, estrutural, para que a obra ela tenha todo o desempenho durante todo o ciclo de vida útil, mas a segurança, ela também, a durabilidade, ela também está associada a essas questões de manutenção. A maioria das patologias hoje, Felipe, é devido à umidade. Aí você imagina, eu tenho uma parede que tem baixa absorção de água e que já vai impermeabilizar. Então, eu começo a ter menos patologias com essa questão de umidade, né? Porque eu não vou transmitir, não vou deixar a água que vem lá de fora entrar para dentro da minha obra, né? Da minha residência. E aí a gente começa a ter uma edificação que tem um ciclo de vida muito maior, mais durável, sem perder características. Então, na verdade, a obra ela é totalmente durável, né? E segura, que é o mais importante. Porque ninguém também o pessoal fica também preocupado com questão de estabilidade, né? Ah, mas a estrutura é mais leve. Sim, a estrutura ela é mais leve, de fato. Quando a gente está construindo, a estrutura ela é muito, muito leve. Mas depois que a gente faz a projeção de argamassa, a gente fica ali com um peso que pode variar, porque depende das características de dimensionamento estrutural. Mas ele pode chegar entre 40% e 60% do peso da obra com o sistema convencional. Então, se eu estou falando, vamos pegar o pior cenário, não tive muita redução de carregamento. Então, ao invés de eu estar lá com um peso que fosse de, sei lá, 50 toneladas, numa obra pequenininha, a gente vai reduzir isso para 60% dessas 50 toneladas. Então, vamos pegar esses 100 toneladas para ficar mais fácil. Né? Facilitar a conta, facilitar né? A conta. Então, se a gente tinha 100 toneladas, eu vou reduzir para 60 toneladas. Com isso, eu já economizei muito na minha fundação. Então, eu estou tendo uma fundação mais leve, mas, de toda forma, se a gente parar para pensar, 60 toneladas vai sair voando, gente? Não vai, não. A obra ela é super segura, estável, resistente e mais resistente ainda do que a obra convencional, porque a gente tem uma estrutura que é monolítica. Por isso que vem o nome monopainel. O mono, ele é uma coisa só. Então, como a gente vai amarrando uns painéis no outro, tudo com reforço, em todas as bordas, abrir um vão de porta, janela, ou qualquer coisa assim, eu sempre reforço. E com isso, eu garanto que a minha obra ela vai transmitir o carregamento de forma bem uniforme mesmo. E aí essa uniformidade nessa transmissão de carregamento e no comportamento da estrutura me dá mais segurança, porque eu não tenho juntas de materiais diferentes. Então, eu não tenho ali uma junta, um bloco, por exemplo, no sistema alvenaria convencional, tá? Estrutural convencional. A gente vai ter ali os blocos ou tijolos estruturais e a gente tem as juntas de assentamento, são materiais diferentes, comportamentos diferentes, resistências diferentes. Minha parede de monopainel, ela é monolítica, então eu tenho o mesmo comportamento em todos os lugares, ela é toda estrutural. Eu não tenho um ponto de fragilidade, que se eu pegar uma marreta, eu vou marretar e vou cair do outro lado. Eu tenho que quebrar o aço para isso, quem consegue quebrar o aço numa marretada, né? Então, assim, é uma obra muito mais resistente do que a convencional. Inclusive, é mais resistente até contra desastres naturais, né? A gente não tem no Brasil terremoto, mas, assim, ela é mais resistente contra furacão, né? Tudo. Sim. Todo desastre natural, ela também aguenta, né? Sim, porque como a gente falou dessa questão, está muito associada com essa questão do monolítico também. Quando a gente tem esses eventos, né, de abalo sísmico, por exemplo, a nossa estrutura toda entra em um modo de vibração.
Quando a gente constrói com um sistema monolítico, todas as nossas paredes elas vão estar diretamente em cima da fundação ou de um elemento de transição, que pode ser uma viga baldrame, a transição, ou pode ser o radier, como nosso elemento de fundação. Então, quando eu tenho esse abalo, a minha construção, ela é resistente. Olha para você ver que coisa mais interessante também sobre o monopainel. Ela é mais resistente, mas ao mesmo tempo ela tem flexibilidade. Então, quando eu tenho essa vibração natural da estrutura, como a minha fundação e a minha estrutura, elas estão ligadas, porque a gente conecta os painéis na fundação com barras de arranque que são chumbadas nessa fundação, eu consigo movimentar toda a minha estrutura junto. Então, eu não vou ter aquelas questões de trincas, né, de abalos estruturais que sejam significativos e que levem ao colapso dessa estrutura. Então, é muito interessante, porque eu tenho resistência e rigidez, mas eu também tenho flexibilidade. Então, o Perfeito. monopainel, ele junta tudo. Perfeito. Então, assim, por que você acha que é importante optar por construir com monopainel em vez de outros sistemas que usam EPS? Principalmente pela questão da agilidade na obra e dos benefícios que a gente tem, igual a gente falou, conforto térmico, a própria sustentabilidade, porque quando a gente constrói com sistemas convencionais, os sistemas convencionais, eles funcionam bem. A maioria da população brasileira que está até nos assistindo aqui mora numa obra convencional. Então, se a gente falar assim, não dá certo, dá certo, só que é uma obra que tem muitos imprevistos. E a gente tem uma mão de obra hoje, dados assim, do Brasil. Hoje, a nossa mão de obra da construção civil, ela está ficando um pouco, com a idade um pouco mais avançada. Então, a média do trabalhador da construção civil hoje é 41 anos. A gente precisa de pessoas mais novas, mas as pessoas mais novas não querem trabalhar nesse serviço que é visto como um serviço muito pesado. Sim. E, na verdade, o monopainel, ele torna isso muito mais leve. E qualquer pessoa que constrói com sistema convencional, constrói com monopainel. Porque o princípio do monopainel é o quê? É montar uma parede. Você vai pegar as placas, vai encaixando elas. Como Lego. Depois você, como um Né? Lego, exatamente. Depois você tem abrindo vãos, faz os reforços estruturais, as amarrações, faz projeção de argamassa. O que você precisa fazer? Montar uma parede, seguindo ali o desenho do projeto arquitetônico, projetar, mantendo ela no prumo. Ou Então, seja, não qualquer depende pessoa... tanto da capacidade física do profissional, né? Não tem Não, aquele é mais esforço que fácil. tinha no método convencional. Exatamente, sem contar que a gente não fala de uma projeção que é na colher de pedreiro. Existem hoje projetoras no mercado que têm um desempenho muito mais, muito acelerado. Então, a pessoa faz a projeção muito rápido. Então, a gente acaba com uma obra bem mais rápida, bem mais eficiente, com menos geração de resíduos, né? Que tenha toda a segurança e ainda traz o conforto térmico. Aí, se a gente pega o conforto térmico, eu acho que hoje um dos maiores benefícios, se você fosse me perguntar assim, sua opinião como uma usuária de uma obra de monopainel, o que você acha que é o melhor aspecto do monopainel? Primeira questão da segurança, porque eu vou morar com a minha família. Eu Sim. tenho um bebezinho, eu não vou querer que o meu bebê esteja sujeito a nenhuma questão ali que possa, né, abalar a questão de saúde dele. Então, eu sei que essa obra, ela não vai ter aquelas patologias devidas ali à umidade, por exemplo, que poderia interferir na respiração do meu filho. Eu sei que a minha obra, ela vai ser térmica, então eu não vou estar colocando o menino... Hoje a gente tem técnicas, por exemplo, construtivas que dão super certo. Parede de concreto, ótimo, a obra é muito rápida mesmo. Inclusive, nesse aspecto, a parede de concreto ela é até mais rápida que o monopainel. Só que qual que é o problema da parede de concreto? A parede de concreto, ela esquenta muito. Então, a gente tem temperaturas muito elevadas, a pessoa lá dentro vai gastar a vida inteira com climatização, que ela não vai conseguir suportar os períodos de verão que estão cada vez mais quentes. Sim. Então, assim, eu acho que hoje o principal do monopainel, agilidade, porque todo mundo quer morar na sua casa rápido, a questão do conforto térmico e da segurança, principalmente em relação a essa questão de saúde, né? Dessas patologias devidas à umidade, porque hoje ninguém merece. Você vai nas obras antigas aí, o que a gente mais vê é aquela parte de baixo, assim, cheia de umidade, Sim. aquela umidade ascendente que vem do solo, aquilo ali é uma coisa, assim, que a pessoa vai arrumar, mas aí se não for algo definitivo, não tiver uma impermeabilização adequada... Vai dar problema pro resto da vida, pro né? resto da vida. É uma coisa, assim, que é mais eu vou maquiar aqui esse problema agora, aí eu não vou ter problema por uns 2, 3 anos, e aí depois eu vou ter que fazer tudo de novo. E hoje a gente sabe que tem muitos fabricantes de soluções em EPS por aí, né? Qual que você acha que são os riscos
de comprar dessas empresas que talvez não tenham feito todos os testes, não tenham todas as certificações e os laudos necessários? Isso aí é uma questão muito séria, né, porque como a gente falou, a construção, ela é uma questão muito de segurança. Então, quando a gente, tem hoje realmente tem muitas pessoas que estão fabricando sem esses laudos, que não sabem do desempenho daquele produto, que não conseguem garantir esse desempenho, né. E o risco principal, eu acho que é em relação ao desempenho do sistema, porque o sistema ele funciona muito bem, mas tudo para funcionar muito bem tem uma forma certa de ser feita. E Uhum. tem a forma tanto de executar, quanto também a questão de fornecimento. Então é muito importante que as pessoas tenham sempre isso em mente, comprar de uma empresa muito séria. Por exemplo, o Grupo Isorecorte tem uma equipe de engenharia que faz a análise por trás de todo o projeto. Então hoje eu não preciso criar um projeto para construir minha obra com monopainel, não preciso fazer: "Ah, eu quero que você coloque aqui o monopainel no meu projeto". Eu posso pegar qualquer projeto e adaptar. Só que para fazer isso, eu preciso colocar os reforços nos locais adequados, nas quantidades corretas, precisa quantificar bem os painéis, precisa saber como esse painel foi produzido, qual é a carga que ele resiste, né, para que a gente não tenha nenhum problema estrutural, sem contar nessa questão de procedência, né, de matéria-prima. Igual a gente falou, tem a questão da sustentabilidade do material, mas também tem que ver como é que essas empresas estão construindo esse produto, né. E quais são, essas características que garante, por exemplo, o tempo de desempenho ao fogo. A gente falou que o EPS na construção civil e refrigeração, por norma, tem que ter aditivo retardante à chama, mas a gente também falou que existe um EPS que não tem, né. Então, assim, qual é a procedência desse Uhum. EPS, qual é o tipo de tela que eu estou utilizando. Tem muitos painéis hoje que são feitos manualmente, e nos painéis manuais, o pessoal, por exemplo, trabalha com as telas que são convencionais no mercado, que são as telas pop, né, que a gente usa muito para fazer radier, para fazer Uhum. laje. Essa tela de convencional, ela é uma tela CA, que é usada para concreto armado. A tela para concreto armado, ela oxida. Então, numa obra, por exemplo, vai ficar ali, às vezes, um período da obra pode ser num período chuvoso, vai acabar oxidando, vai Uhum. reduzir seção de aço daquela tela, né. Questão, às vezes, também de armação, porque hoje os painéis, por exemplo, fabricados na Isorecorte, eles são todos eletrossoldados. Então eu consigo ter uma rigidez muito maior do que quando eu faço manual e amarro. Quando eu faço Uhum. manual e amarro o painel, eu tenho muita flexibilidade entre essas faces. Fica mais difícil manter o painel no prumo quando eu estou projetando, manter ele alinhado, manter no esquadro. Então, assim, são várias preocupações que a gente tem que ter em relação à procedência desse painel, porque não é só falar assim: "Ah, painel é tudo igual". Não é, não é, né, então a gente tem que ter esse cuidado sim. Agora, diante de todos esses benefícios que a gente conversa aqui, né, qual que você acha que ainda é a principal razão pela qual o mercado da construção civil ainda ter resistência a esses métodos inovadores como o EPS? Eu acho que principalmente porque o pessoal está muito acostumado com o convencional, então é um pouco de receio das pessoas que trabalham, na verdade, na construção civil, em inovar, em sair da zona de conforto. Sair Uhum. da zona de conforto é uma coisa, assim, que é necessária, mas que às vezes traz um receio, né. E esse sentimento eu acho que ainda está muito enraizado no trabalhador da construção civil, de não, às vezes, querer trabalhar com convencional. Tem gente que fala, a gente vê muitas pessoas assim: "Ah, vamos fazer com esse sistema", a gente fala todos os benefícios e a pessoa: "Ah, é mais rápido, mas eu assento tantos metros quadrados também é rápido. Eu consigo fazer 2 casas no ano". "Tá, mas se você trabalhasse com um sistema mais rápido ainda, ao invés de fazer 2, você poderia fazer 4, você poderia fazer 5, 6. O céu é o limite, quanto mais especializado você se torna, mais agilidade você ganha no sistema". Então assim, eu acho que é mais essa questão mesmo de receio por tentar o novo, né, por inovar, porque é uma tecnologia totalmente inovadora e revolucionária, Com né, que a gente certeza. sai do convencional ali, que demora, que atrasa, que tem retrabalhos, para uma coisa que é, assim, é um passo a passo muito definido e que não tem aquele tanto de imprevisto, né. Legal. Agora, eu queria aproveitar que você, além de professora, é especialista em construção sustentável e pedir para você mandar um recado para esses profissionais, esses engenheiros, construtores e arquitetos que estão assistindo a gente, sobre o que que você acha que é o futuro da construção civil. Gente, o futuro da construção civil é trabalhar com técnicas inovadoras e sustentáveis. A construção convencional, naquele sistema de tijolo por tijolo,
não funciona mais para a realidade brasileira, nem para a realidade mundial. Então, a gente precisa se especializar. E a gente tem ali curso de capacitação e capacitação profissional para todos os profissionais de construção civil, em qualquer nível. Então, a gente pode trabalhar com capacitação para engenheiros, arquitetos, construtores, pedreiros que estão aí, ajudantes. Você que nunca trabalhou com construção civil na vida, mas eu queria trabalhar, eu queria entender mais sobre essas técnicas. Tem cursos especializados para formar especialistas em construções sustentáveis no Grupo Iso Recorte. Então, a gente deseja muito que todos vocês façam parte, junto com o time Monopainel, dessa revolução da construção civil. É isso aí, bora se especializar, minha gente. Bora. Karen, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Foi ótimo, adorei nossa conversa. Obrigada, Felipe. E muito obrigado a vocês também que acompanharam a gente. E a gente vai continuar por aqui trazendo sempre o presente e o futuro da construção civil. Bora inovar? Até o próximo Iso Talks.